é possível conseguir um gerador cujo sinal de saída é quadrado. A montagem será muito útil quando se necessite um oscilador, um relógio, ou um sinal de sincronismo para outros circuitos, sobretudo digitais. Na saída deste circuito, obtém-se um sinal com um ciclo de trabalho de 50%, ou seja, que o sinal se mantém em nível alto ao mesmo tempo que a nível baixo. Também se pode variar o ciclo de trabalho e criar sinais que permaneçam muito tempo a nível alto e muito pouco a nível baixo, ou vice-versa. Com sinais de baixa frequência pode-se ver o sinal de saída mediante diodos LED. Funcionamento. Observando o esquema podemos comprovar o funcionamento do circuito. Para mudar as portas de um estado a outro, de 0 a 1 ou vice-versa, se apoia no princípio básico de carga e descarga do capacitor. A porta da entrada é a que estabelece a tensão que se produz com a mudança. A frequência do sinal depende dos valores escolhidos para a resistência R2 mais R13 e para o capacitor C1. Cálculo da frequência. A frequência que se obtém à saída pode ser calculada mediante a fórmula F igual a 1 sobre 2,2 vezes R2 mais R3 vezes C1. Desta forma, temos que a frequência de saída depende do valor de uma resistência e um capacitor, como em todos os circuitos osciladores RC. Vemos que neste tempo só intervêm 2 dos resistores do circuito. O terceiro, R1, é a resistência que se põe para que o circuito oscile, que deve ser de um valor bastante alto e, para assegurar um bom funcionamento, deve estar compreendido entre 5 e 10 vezes o valor de R2 mais R3, embora dependendo dos valores de R1, possa funcionar com uma relação menor. Quanto ao capacitor, é de 22 microfarad, embora não seja um valor muito elevado, não se recomenda utilizar valores maiores de 100 microfarad. Colocação em funcionamento. Para provar nosso circuito basta montar todos os componentes no laboratório e conectá-los da maneira indicada no esquema de montagem, já que o circuito funcionará quando liguemos a alimentação. Para visualizar o sinal quadrado que há na saída, uns e zeros alternados, colocaremos 2 diodos LED que conectaremos diretamente do módulo de diodos LED do laboratório. Neste tipo de montagem, é frequente esquecer-se de ligar os terminais de alimentação do circuito integrado. Variando a frequência. Como acabamos de ver, se na fórmula da frequência colocamos os valores que temos no circuito vamos obter um sinal de 0,11 Hz, ou o que é o mesmo, um período t igual a 1 sobre 0,11 é igual a 8,8 segundos, de maneira que, levando em consideração que o ciclo de trabalho é de 50%, teremos o diodo aceso uns 4 segundos e apagado outros 4. Agora podemos aumentar o tempo em que os diodos estarão acesos aumentando a capacidade do circuito, o que se faz colocando em paralelo com seu um outro capacitor de 2,2 microfarad. Também podemos fazer a operação inversa e tirar o capacitor de 22 microfarad, colocando um de 2,2 microfarad, de maneira que o diodo piscará tão rápido que quase não se verá apagado. Igual como o capacitor, podemos variar os resistores R2 e R3 para comprovar o efeito sobre a frequência. Aliás, também podemos mudar R1 a um valor pequeno e veremos que o circuito não oscila, já que não se dispara.